Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 12 desta terceira teoria que tenta explicar um pouco dos capítulos 8 e 11 de Daniel. Ela tem como título 6 Keren. 6 já sabes que significa o número de chifres que eu atribuo ao bode, não é? Da visão de Daniel capítulo 8, e Keren significa exatamente chifre em hebraico. A aula de hoje tem como título Uma Besta de Daniel, e como tu podes ver, eu uso sempre esta imagem quando quero falar exatamente da besta do Apocalipse. Como tu podes ver também, eu associo essa besta do Apocalipse a uma chita. Okay? E ainda não revelei o segredo da chita, mas devemos lá chegar. E agora tu podes ficar curioso, não é? Porque é que, se estamos em Daniel, porque é que vamos falar na besta do Apocalipse? É uma coisa impressionante. Para mim é das ilustrações das Sagradas Escrituras mais espetaculares. E o que aquilo que eu considero a seguir ao Deus Eterno, ao seu Filho e ao seu Santo Espírito é a personagem principal do Apocalipse, e por incrível que pareça também é de Daniel. Okay? Obviamente que hoje não vamos falar na besta do Apocalipse como sendo uma das bestas de Daniel, isso ficará para próximas teorias, mas já vamos começando dando aqui algumas indicações de que de facto isso pode ser verdade. Okay? É essa a ideia. Neste momento eu convido-te a inscreveres no nosso canal, a deixares o teu like, a compartilhar os nossos vídeos e a acionar as notificações para receberes mais informações aqui deste canal. Isso vai ajudar-nos exatamente a divulgar as nossas ideias e a provocar nos outros também este estudo pelas Sagradas Escrituras. Eu, desde já deixo já um agradecimento a todos aqueles que têm deixado os seus comentários aqui na Escola Kitonite. Eu, na medida dos meus conhecimentos, eu vou respondendo a cada um. Eu não os apago, está bem? Portanto, podem escrever as vossas ideias, que eu não os vou apagar. Porquê? Porque eu tenho escrito em outros canais e a resposta que me têm dado é exatamente apagando-me os comentários. Mas aqui nós na Escola Kitonite não apagamos nada, portanto podes deixar aí à vontade. Obviamente que não precisas de concordar comigo, porque cada um tem a sua ideia e isso é que é o mais importante, mas compartilhando as ideias uns com os outros podemos chegar à verdade, que eu acho que isso é que é o mais importante, e essa é a beleza das Sagradas Escrituras. Convido neste momento a tu veres a nossa aula número 5 da primeira teoria, que é exatamente a 666 Yavanim. Nesta aula e nesta teoria eu dou exatamente um significado ao nome da besta do Apocalipse, que, portanto, se já viste as nossas aulas sabes que eu associo exatamente aos gregos, e nós, através da gematria, que é exatamente a numerologia judaica, atribuindo uma letra, um valor numérico a cada letra, e de cada letra exatamente do nome Yavanim, nós chegávamos ao número 666. E já sabes que também Yavanim quer dizer exatamente gregos em hebraico. Portanto, para mim a besta do Apocalipse são exatamente os gregos. E se bem se recordas, eu nesta aula eu dizia que tinha encontrado apenas uma vez a palavra gregos no Primeiro Testamento, que toda a gente chama de Antigo Testamento. Se tu encontrares mais algum versículo onde se encontra a palavra gregos no Primeiro Testamento, eu convido-te a deixares aí nos comentários, porque de facto eu não encontrei. Para mim, se encontrares, para mim é uma alegria, ok? Portanto, eu só encontrei uma vez, e está em Joel capítulo 3 e versículo 6, ok? É aquela ideia do 3,6, ok? 666. E eu convido-te a ver esta aula é uma das mais espetaculares que nós temos aqui no nosso canal, onde eu falo exatamente sobre a besta do Apocalipse e que está exatamente ao que representa os gregos. E obviamente que hoje vamos falar de gregos, não é? Se eu estou a falar na besta do Apocalipse que associa aos gregos, hoje vamos falar de gregos e vamos ver de que maneira é que os gregos estão relacionados exatamente com Daniel capítulo 11 e Daniel 8. O estudo da nossa aula hoje será no versículo 3
de Daniel, capítulo 11, que diz o seguinte: Depois se levantará um rei que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Este rei valente que eu já te disse a ti que para mim Daniel capítulo 11 é uma interpretação, não é para fazer outra interpretação, já está interpretado. Obviamente que aqui não diz, por exemplo, eu associo este rei a Alexandre o Grande, Alexandre III o Grande. Claro que não diz aqui o nome Alexandre, aquele Alexandre que está ali foi eu que coloquei. Mas fala sobre um rei valente, ok? Um rei valente. Portanto, tem que ser um rei, não pode ser um reino, porque já é uma interpretação. E como é que nós sabemos que é um rei grego? Porque, se tu te recordas, na aula anterior, quando nós falamos no versículo 2, e depois convido-te a leres este mesmo versículo, e até o capítulo todo 11 de Daniel, dizia que o quarto rei, não é, que eu associava a Xerxes I, suscitaria todos contra o rei da Grécia. Ok? Então, se agora está a falar num rei e já não é os reis persas, este rei só pode ser grego. Ok? Pode ser grego. Mas tu podes dizer assim, mas então, a partir de Xerxes, antes de Alexandre, existiram outros reis persas. Porque é que agora passa diretamente para Alexandre III o Grande? Porque, repara, para Deus o que interessa é sempre o expoente máximo. Ora, este Xerxes I foi o expoente máximo, não é, dos persas. O que é que quer dizer? Quer dizer que o seu filho, até Xerxes I, não é, já começou a perder relativamente aos gregos. Obviamente que os gregos nessa altura não dominavam os persas, portanto o reino persa continuou, o reino Medo-Pérsia, mas os gregos já de certa forma já não eram dominados por estes persas. Eles nunca foram na sua totalidade, foi uma parte só. Mas os próprios gregos já começaram a fazer com que o Império Persa recuasse, até chegar exatamente a este Alexandre o Grande, que conquistou exatamente o reino persa, okay? que já tinha dominado os medos, que é exatamente na visão que Daniel tem no capítulo 8, relatada no capítulo 8, em que o bode vai junto do carneiro e vai ferir. Okay? Quem é que vai ferir? É exatamente Alexandre o Grande. E hoje vamos ver exatamente isso nos relatos históricos e bíblicos. Okay? Diz assim, eu escrevi o seguinte: analisando o versículo e Daniel 8, portanto este versículo e o Daniel 8, pode-se concluir facilmente que este rei valente é o primeiro rei da Grécia, representado pelo primeiro chifre do bode. Okay? Nunca te esqueças que isto é a interpretação da visão de Daniel 8. Ora, eu convido-te a ver Daniel 8, capítulo, portanto, Daniel capítulo 8, versículo 21. Okay? É exatamente o que lá está escrito. Como se pode ler no livro de 1 de Macabeus, capítulo 1, versículos 1 a 4, e olhando para a história mundial, o primeiro rei da Grécia é Alexandre o Grande, conhecido como Alexandre Magno. Ora, portanto, como eu já te disse, isto aqui só pode ser um rei grego, não é? Que ele, por sua vez, conquistou pela primeira vez os persas na sua totalidade. Okay? Não quer dizer que outros reis anteriores já não tenham lutado contra os persas e tenham ganho algumas batalhas, mas Alexandre vai conquistar este reino persa na sua totalidade. E tu podes olhar agora para aqui e vês aqui que eu vou falar em 1 de Macabeus, ou nos livros de Macabeus. E pode parecer estranho para ti, não é? Porque a maior parte das pessoas acha que estes livros não são inspirados. Para mim, também numa primeira análise, também não são. Assim como também, possivelmente, as minhas teorias também não sejam, não é? Inspiradas por Deus. Porque se elas forem verdadeiras, são inspiradas por Deus, não é? Deus me ajudou, mas costuma ser, também pode ter erros, não é? O que acontece em 1 e 2 de Macabeus é que algumas ideias são contrárias a alguns escritos que aquilo que nós aceitamos como as Sagradas Escrituras. Ora, o que os estudiosos fazem é pegam em tudo e dizem logo que não é inspirado. Quer dizer, vale aquilo que vale, não é? Obviamente que eu aqui, para não entrar em discussões, não é, se 1 e 2 de Macabeus são inspirados ou não, eu vou só usar 1 e 2 de Macabeus como fontes históricas,
ok? Só vou usar como fontes históricas. Para mim também parecem-me não ser inspirados, mas é como eu digo, também de qualquer coisa que a gente escreva também poderá não ser inspirada, não é? E muitos outros que também nós dizemos que são inspirados e que também podem não ser. E aí já íamos por campos que às vezes não serão os melhores, não é? Que é aquela ideia que nós temos que não são os melhores. Eu tenho aqui a primeira de Macabeus, 1 a 4. Eu tenho aqui na Bíblia de Jerusalém. Eu vou ler na minha teoria, que é exatamente o que está aqui, que é para tu veres que é exatamente a mesma coisa. Tá? Aqui na Bíblia de Jerusalém. Eu vou ler aqui na minha teoria, que foi exatamente onde eu tirei. E como eu te digo aqui, eu vou usar exatamente o livro de 1ª e de 2ª de Macabeus como fontes históricas. Ora, aquilo que eu costumo dizer é que costuma ser não podemos deitar tudo fora. Porquê? Porque estes escritores, não é, tentaram ser fiéis aos acontecimentos. Ora, como são já escritos bastante antigos, não é, têm que ser levados em conta. Tá bem? Não podemos deitar tudo fora. Então, aquilo que eu acredito perfeitamente é que quem escreveu o livro de Macabeus foi fiel aos acontecimentos. Portanto, nós podemos utilizar exatamente como relatos históricos, como fontes históricas, como usamos, por exemplo, a Wikipédia ou outra coisa qualquer, ou uma pedra ou um bocado de barro. É a mesma ideia, tá bem? É a mesma ideia. Diz assim em 1 de Macabeus, capítulo 1, versículos 1 a 4. Depois que Alexandre, filho de Filipe, macedónio, saído da terra de Sitim, venceu Dario, rei dos persas e dos medos, e tornou-se rei em seu lugar. Ora, este rei Dario não é o Dario Grande, o Dario I, este é o Dario III, que vai ser exatamente o último rei persa, ok? Antes dos gregos, como é óbvio. Depois vai existir outros reis persas depois. Mas até aos gregos, até ser conquistados pelos gregos, foi exatamente o último rei, Dario III, o rei dos persas e dos medos. Repara que aqui fala em rei dos persas e dos medos. Isso mostra exatamente que o carneiro tinha 2 chifres. Quem era um chifre? Um chifre era os persas e outro chifre era o rei da Média. Portanto, um era o rei da Pérsia, outro rei da Média. Que é exatamente a interpretação do anjo. Não é? Como tu lembras em aulas anteriores. Quem é que conquistou exatamente estes persas? Diz aqui primeiro de Macabeus que foi exatamente Alexandre. E diz que ele começou pela Elade. Nós vamos já ver o que é que significa este Elade. Empreendeu então numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra. Avançou até às extremidades do mundo e tomou os despojos de uma multidão de povos, e a terra se silenciou diante dele. Assim exaltado, seu coração se elevou. Portanto, como sempre, o ser humano, quando é exaltado, o seu coração se eleva. E recrutou um exército sobremaneira poderoso, submetendo províncias, nações e soberanos que se tornaram seus tributários. Como estás a ver, portanto, aqui não temos o tempo que ele demorou a fazer este avanço, não é? Mas foi em cerca de 10 anos, 12 anos, ok? Portanto, estás a ver, rapidamente, Alexandre conquistou toda aquela região que era conhecida como civilização, ok? Que o ser humano conhecia como civilização. E ele conquistou toda a gente, não é? Foi reis, todos os povos, e diz que a terra se silenciou diante dele. Portanto, como tu vês, muito poderoso, não é? Tudo com guerras, com conquistas, e portanto, e diz mesmo que o seu coração se elevou. É aquilo que não deve acontecer connosco, porque Jesus diz que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É exatamente o contrário. Nós não devemos nos exaltar, mas sim nos humilharmos, porque se nós nos humilharmos, o Eterno nos exaltará. Se nós nos exaltarmos, o Eterno nos humilhará. É tão simples como isto. Alexandre aconteceu exatamente o contrário. Ele foi exaltado e o seu coração se elevou. O que é que aconteceu? Foi destruído. É tão simples como isso, está bem? Que depois destas conquistas, o que aconteceu foi ele ser destruído, está bem? Morreu, ok? Morreu. E repara aqui em 1 de Macabeus, fala exatamente em Sitim, ok? Saído da terra de Sitim. Ora, o que é a terra de Sitim? E começando pela Elade. Eu quando descobri isto, fiquei extremamente
extasiado. Porquê? Porque na Bíblia de Jerusalém, e um comentário a esta primeira parte, este primeiro capítulo da primeira de Macabeus, na Bíblia de Jerusalém, diz assim: os Sitim, em hebraico Kitim, eram os habitantes de Kition. De modo geral, estes Kition habitavam exatamente a ilha de Chipre. Ok? E repara que tens aqui vários versículos, aqui vários versículos, Gênesis 10:4, 1 de Crónicas, Isaías, que depois de eu ver isto, eu disse-me, alto, eu já escrevi isto na minha primeira teoria. Portanto, eu quando descobri isto, já foi depois de ter escrito as minhas duas primeiras teorias, e eu chego aqui, este comentário, e encontro aqui os versículos que eu já tinha escrito na minha primeira teoria. Eu tenho aqui a minha primeira teoria, que é para tu veres exatamente aquilo que eu já tinha escrito sobre exatamente o Javan. Estás a ver aqui Gênesis 10, 1 de Coríntios, ok? E tem aqui o 1 de Coríntios 7, onde fala exatamente sobre estes gregos. E se tu reparares aqui no Gênesis 10:4, tem aqui, e os filhos de Javan são o Elishá, portanto o Elissá, o Tarsis, o Kitim e o Dodanim. Ora, repara, Kitim era filho de Javan. E como eu te disse sempre desde o início, estes Javan são exatamente, foi aquele que deu origem aos gregos. Ainda hoje a Grécia se escreve-se Yavan, que são exatamente os gregos. E os Kitim era exatamente o povo de Javan que habitava exatamente a ilha de Kitim. Ok? O Kitim. Quem é esse Kitim? É exatamente a ilha de Chipre. Ok? Eu vou-te já mostrar onde é que ela está. E quem era Javan? Era exatamente o neto de Noé, filho de Jafet. Ok? Que são exatamente os gregos. E repara no seguinte. Depois, ok? Portanto, eles começaram a habitar a ilha de Chipre. A ilha de Chipre está aqui no mapa, aqui em baixo. Portanto, aqui no sul da Anatólia, que hoje atual Turquia, está aqui Chipre, ok? Que os Chipre são nada mais nada menos do que gregos, está bem? Os filhos de Yavan, que eram aqueles que habitavam nas ilhas. Ora, repara, a ilha chama-se mesmo a ilha de Chipre, ok? Quem é que habitava na ilha de Chipre? Exatamente os gregos, os filhos de Yavan, que eram os Kitim. Depois o termo se estendeu às ilhas. Quais ilhas? As ilhas gregas, como tu podes ver aqui em Jeremias 2:10 e Ezequiel 27:6, como tu podes depois ver no contexto de Jeremias e 27, vais ver que são exatamente os gregos. E às regiões situadas mais a oeste, como a Macedónia, que é exatamente onde vem Alexandre o Grande, e enfim ao mundo romano. Porquê é que falo aqui no mundo romano? Porque muitas vezes quando eu vou dar aulas e falo sobre os gregos da Grécia Antiga, a maior parte das cidades, muitos estudiosos da matemática associam exatamente à Grécia, mas não são cidades gregas, são cidades da Península Itálica. Porquê que é da Península Itálica? Porque os gregos tiveram um primeiro, portanto, a ocupação de terras muito antes de Alexandre, ok? É onde eles ocuparam também o sul da Península Itálica. Eles tiveram este ocupar destas regiões, não é? Eles foram-se multiplicando e foram ocupando estas mesmas regiões, está bem? E o termo Hélade, que está exatamente em 1 de Macabeus, não se restringe à Grécia propriamente dita. O nome hebraico Yavan, olha, quando eu vi isto aqui, o Yavan é exatamente escrito, está aqui escrito em hebraico, na minha primeira teoria, os Yavanim, não é? Que lhe corresponde, designa, acima de tudo, a Jónia na Ásia Menor. Portanto, repara que neste comentário, este Hélade é exatamente a Jónia. Ora, que região é esta da Jónia? É exatamente a região da Turquia, isto é a atual Turquia, a Anatólia, onde mais tarde estariam exatamente situadas as igrejas que foram a quem foi dirigido o Apocalipse, que estavam exatamente na Jónia. Que Jónia era esta? Era exatamente uma região grega. Obviamente que no tempo do Apocalipse este local, esta região, tinha sido ocupado pelos romanos. Os romanos dominavam, mas os seus habitantes eram gregos. Porque a Jónia é exatamente uma região grega. Já há muitas centenas de anos atrás tinha sido ocupado exatamente pelos gregos.
É uma região grega. Ok? Portanto, e o que é que está situado, que estaria situado mais tarde nesta Jónia? Exatamente as ilhas, as igrejas, primeiro as ilhas que se encontravam em frente, não é? E depois as igrejas a quem é dirigido o livro de Apocalipse. Uma coisa extraordinária. Okay? E aquilo que eu te queria chamar aqui a atenção também é que tens aqui Isaías 66 e Ezequiel 27, que é exatamente aquilo que eu já tinha colocado na minha primeira teoria. Eu fiquei completamente extasiado, contente, não é? Porque tu repara aqui minha primeira teoria, tens aqui Isaías 66, onde fala em Javã, e depois Ezequiel 27, ok? Que também fala sobre o Javã, que neste caso foi traduzido por Javã, como eu já te disse, Javã nesta altura já não existia, já tinha morrido. Quem é que está a falar este Javã? Exatamente os gregos, está bem? Portanto, Javã ou Yavan são exatamente os gregos, ok? Portanto, não está escrita a palavra Yavanim, mas está Yavan. Quem é Yavan? É exatamente os gregos, ok? E aquilo que eu escrevi aqui diz assim: no mapa consegue-se ver a localização da ilha de Chipre, Cyprus, já referida. Portanto, eu vou-te mostrar novamente no mapa a ilha de Chipre, no sul da Anatólia, ok? Uma ilha já referida, mas também a região da Anatólia conhecida como Jónia, que eu já te mostrei, a Jónia, ok? A Jónia, que em grego se dizia Iónia, não tinha J, Iónia, ok? Iónia está relacionado exatamente com os gregos. Como se pode ver facilmente, nesta região encontravam-se as igrejas a quem é enviado o livro de Apocalipse. E eu tenho aqui exatamente o versículo que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: e escreve o que vês num livro. Ora, escreve o que vês o quê? Portanto, tudo aquilo que João, portanto, que Deus ia dar em visão a João, um homem mandou ele escrever num livro e enviá-lo a quem? Às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São estas 7 igrejas. Quem é este? É exatamente Jesus Cristo, não é? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo fala com João e pede para ele escrever tudo aquilo que ele ia ver num livro e enviar exatamente às 7 igrejas. Que 7 igrejas são estas? São exatamente as 7 igrejas que estavam na tal Jónia, na Anatólia, repara. Elas estão aqui, que era exatamente a região da Jónia. Ok? Portanto, isto para mim é mais do que coincidências. Quem é dirigido o livro do Apocalipse? Exatamente aos gregos. Ora, se ele é dirigido aos gregos, a besta do Apocalipse só pode ser os gregos. Não pode ser mais nada. Bem? Portanto, a palavra que está escrita em Apocalipse é dirigida em primeiro lugar aos gregos. Ok? E eu parece-me mais do que uma coincidência. Tudo se encaixa na perfeição. Temos aqui mais uma evidência mostrando de que a besta do Apocalipse são os descendentes de Yavan, e está aqui escrito em Yavan, isto é, os Yavanim. E se tu fizeres a gematria desta palavra, encontras exatamente o número 666. Okay? É uma coisa impressionante. Está bem? Que de facto o Yud a valer 10, o Vav a valer 6, o Nun a valer 50 e o Mem Sofit a valer 600. Dá exatamente 666. Okay? É qualquer coisa de extraordinário. E eu olhando para isto, eu encontro aqui exatamente o amor de Deus, que embora este povo se tenha revelado contra o Senhor, ok? Como eu já te disse muitas vezes, criando aquela idolatria toda, o Eterno nunca desistiu deles, tal como não desiste de cada um de nós. Portanto, isto é o amor do Eterno, ok? Portanto, ele não desistiu destes gregos, e se tu fores ler o Primeiro Testamento, vais encontrar exatamente os gregos. Quem está de um lado é exatamente o povo judeu, que é o povo de Israel, e do outro lado estão os gregos, em que o povo de Israel, as primeiras pessoas a quem eles vão levar a mensagem são exatamente aos gregos. E vais encontrar muitos gregos a casarem exatamente com os judeus, que o objetivo era exatamente eles se converterem ao judaísmo, não é? A Deus, pertencendo exatamente ao povo de Israel. A ideia era exatamente essa. E tens muitos exemplos no Novo Testamento. Okay? Tens muitos exemplos. E eu vou terminar a nossa aula falando de Alexandre Magno, ok?
que para mim é o expoente máximo da besta do Apocalipse. É o expoente máximo. Porque é ele exatamente o expoente máximo dos gregos. Ninguém conseguiu mais atingir este patamar atingido por Alexandre Magno. Para mim é o maior estrategista de sempre, o maior vitorioso, que ele conseguiu fazer as coisas mais rápido, porque ele é conhecido exatamente por aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Portanto, e isto mostra que isto é a vitória humana. Portanto, ele conseguiu atingir o apogeu da vitória humana. Ok? Portanto, que nunca perdeu. Mas o que é que isso lhe deu? Foi exatamente a sua destruição. Ele morreu. E isso faz-me lembrar exatamente de Jesus Cristo, que é o apogeu da vitória de Deus, não é? Porque ele também nunca perdeu nenhuma batalha, mas o seu reino é eterno. Enquanto este reino de Alexandre Magno durou aproximadamente 12 anos, ok? E há quem diga que ele foi assassinado, nem vou entrar por esses caminhos. O reino de Jesus é um reino eterno, não é? Ele também nunca perdeu nenhuma batalha, mas o seu reino será eterno. É aquela história, quanto mais se nós nos exaltarmos, seremos humilhados. Se nós nos humilharmos, que foi exatamente aquilo que aconteceu com Cristo, o Eterno o exaltou e vai o exaltar para toda a eternidade, que é uma coisa impressionante. Alexandre Magno vai nascer no ano 356 a.C. e vai falecer no ano 323 a.C. Ele é conhecido exatamente como Alexandre o Grande, Alexandre Magno, porque antes dele existiram mais dois Alexandres. Ele é o Alexandre III, mas ele é exatamente o Magno porque é o grande, não é? O Magno é o maior de todos. E para mim é o grande chifre do bode, portanto é o maior chifre que o bode alguma vez teve, está bem? Portanto ele é o máximo dos máximos. Obviamente que depois vai haver um chifre, como nós já falamos, um chifre que se estendeu, mas para mim, mesmo ele se estendendo tão grande, este é o expoente máximo, porque este nunca perdeu guerra nenhuma. Tá bem? Este foi uma coisa mesmo top. Ele foi um rei, ok? E aqui está escrito Basileu. Basileu quer dizer exatamente rei em grego, do reino antigo da Macedónia. Ele nasceu em Pela, no ano 356 a.C., e ele sucedeu ao seu pai, Filipe II da Macedónia, muito novo, com cerca de 20 anos de idade. Ele passou a maior parte dos seus anos no poder em uma série de campanhas militares, não é? Através da Ásia e o noroeste de África. Portanto, o seu reinado foi caracterizado por campanhas militares. Ele teve pai 2 anos, mais ou menos, sem combater, e esses 2 anos sem combater, o que levou foi exatamente à sua morte, porque ele morreu muito novo, não é? Mas o resto do tempo que ele esteve no poder foi exatamente com batalhas, não é? É aquela ideia que nós só conseguimos subjugar os outros lutando com batalhas, porque no dia em que nós deixarmos de lutar, os outros, costuma dizer, submetem-nos a nós, a eles. Percebem? Portanto, quando nós não lutamos, o que acontece é que nós somos destruídos. É exatamente o contrário que a Bíblia diz. É que nós nos devemos submeter aos outros. Ok? Porquê? Porque isso é que vai trazer exatamente a vitória. Quem é que nos dá a vitória? Exatamente o Eterno. É tão simples como isso. Diz assim, até os 30 anos de idade havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo. Para mim foi o maior. Okay? O maior em termos de conquista, okay? Em termos de conquista, ele conquistou o território todo da Pérsia, juntando ao seu território, ficou o maior império então conhecido, que se estendia desde a Grécia, okay? Passando pelo Egito, o Egito, e a noroeste da Índia. Isto depois nós já falamos sobre o assunto, não é? Depois quem vem a seguir, e na próxima aula falaremos mais em pormenor. Ele morreu invicto em batalhas, portanto ele não perdeu uma única batalha e é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Ele, para mim, é o maior de todos, a nível militar. Ele foi bem educado pelo filósofo Aristóteles, portanto é considerado um dos maiores sábios de todos os tempos, Aristóteles, que o educou até aos 16 anos de idade, e ele incutiu-lhe estas ideias da conquista, que de facto, costuma-se dizer, o homem ganhou uma corda
que parecia que nunca mais tinha fim. E que diz que depois do seu pai, Filipe II, ter sido assassinado em 336, ele vai suceder ao seu pai no trono, não é? Mas ele já herdou um reino forte e um exército experiente. Portanto, ele vai continuar tudo aquilo que o seu pai já tinha feito, não é? Porque o seu pai já tinha reunido um bom número de gregos, dos reinos gregos, e portanto ele vai aproveitar exatamente as ideias do seu pai, aquilo tudo que ele tinha feito, e vai fazer esta mesma expansão da Grécia. Portanto, ele já tinha uma certa autoridade militar já quando o seu pai era vivo, e isso usou exatamente para o seu projeto, não é? Ele conseguiu dominar os gregos em primeiro lugar, e depois, liderando esses mesmos gregos, não é? Ele partiu para a conquista da Pérsia. E no ano 334 a.C., isto é, depois de 2 anos depois de ter tomado o poder, ele vai invadir o Império Aquemênida, que para mim é aqui que começa o Império Grego. Ele começando exatamente pela Ásia Menor, não é? Aquilo que nós conhecemos hoje como a Turquia, e ele começou com uma campanha de vitórias que durou mais ou menos 10 anos, não é? E ele quebrou, nesses mesmos 10 anos, o poder da Pérsia em uma série de batalhas decisivas. E as mais notáveis são exatamente as batalhas de Isso e de Gaugamela. Nós já falamos exatamente sobre a batalha de Gaugamela. Em seguida, ele vai derrubar o rei da Pérsia, Dario III, e conquistou exatamente o reino persa na sua totalidade. Nesse ponto, o seu império se estendia desde o Adriático até ao rio Indo, isto o rio na Índia. Portanto, ele vai estender exatamente o seu reino desde daquilo que nós conhecemos hoje como a Grécia, não é? até à Índia. Ora, qual era o objetivo de Alexandre? Era exatamente conquistar tudo aquilo que era conhecido. Só que ele vai chegar à Índia e vai ver, não é, que depois da Índia ainda existia muito mais, não é? Ele vai ver que não vai conseguir. E aquilo que acontece, ele vai ser forçado a voltar, porque as suas próprias tropas vão pedir para voltar, e ele vai desistir, não vai querer conquistar mais nada. E depois ele vai morrer em Babilónia no ano 323 antes de Cristo, e esta era a cidade que ele planejava, não é, instituir como a capital do seu império. Só que entretanto ele morre, não é? E pronto, e tudo costuma-se dizer vai cair exatamente nas mãos dos seus generais. E aquilo que eu gostava de fazer agora aqui um parênteses é que se algum ser humano pensa que algum dia conseguirá dominar este mundo todo, está completamente enganado. É impossível ao ser humano, a um ser humano, conseguir dominar o mundo. Muitas vezes fala-se num reino mundial, que vai haver uma pessoa que vai dominar o mundo. Eu não vejo dessa maneira. Aquele que vai dominar o mundo, aquele que vai conseguir dominar o mundo é o Filho de Deus. Esse sim, esse vai conseguir dominar o mundo. Porque esse é o único que tem poder para isso. O ser humano não tem capacidade para dominar o mundo. Eu costumo dizer, mesmo a muitas pessoas, que o mundo é muito grande para ser conquistado por um só homem. E o que conseguiu ir o mais longe possível nestas conquistas foi exatamente Alexandre o Grande. E ele próprio percebeu que o mundo era grande demais para ser conquistado por apenas um homem. E isso vai fazer com que ele vá desistir das suas batalhas. Eu acho que foi por aí. Porque ele ainda queria invadir a Arábia. Só que ele depois vai ver que não vai conseguir. Porquê? Porque o mundo começa a ser muito grande para um só homem. E depois começa a haver batalhas em diferentes locais que é impossível a um único ser humano conseguir dominar todas essas regiões. E nos anos seguintes à sua morte, uma série de guerras civis rasgou o seu império em pedaços, resultando em vários estados governados pelos diádocos, sobreviventes e herdeiros generais de Alexandre. O seu legado inclui a difusão cultural que suas conquistas geraram, como o greco-budismo. Fundou cerca de 20 cidades que levaram o seu nome, principalmente Alexandria no Egito.
Os seus assentamentos de colonos gregos e a propagação resultante da cultura grega no leste resultou de uma civilização helenística, aspectos que ainda hoje são evidentes nas tradições do Império Bizantino, em meados, que eram evidentes nas tradições do Império Bizantino em meados do século XV, e a presença de oradores gregos na região central e noroeste da Anatólia na década de 1920. Esta data é muito importante e já apareceu nas minhas teorias, exatamente na Turquia em 1920. Depois um dia vamos falar sobre o assunto. Alexandre se tornou lendário como um herói clássico no molde de Aquiles, aparecendo com destaque na história e mito grego e culturas não gregas. Portanto, já sabes que depois também o próprio ser humano, quando começa a contar histórias, não é? Vai empolgando estas mesmas histórias e isto depois vira mitos. Muitas são verdadeiras, outras são falsas, mas pronto, fica a ideia de que de facto foi um grande homem. Tornou-se a medida contra a qual os líderes militares sempre se compararam. Okay? Portanto, e se tu fores ver a muitos líderes militares, eles tentam sempre comparar com Alexandre o Grande. Eu acho que nunca ninguém conseguiu atingir este expoente máximo. E academias militares em todo o mundo ainda ensinam as suas táticas. Portanto, aquilo que Alexandre tinha como táticas de batalha, ainda hoje são ensinadas em academias militares. Obviamente que elas são ensinadas também como defesa, mas também como ataque. Portanto, e isto é exatamente aquilo que a Bíblia diz que nós não devemos fazer. É muitas vezes classificado entre as pessoas mais influentes do mundo, em todos os tempos, junto com o seu professor Aristóteles. Obviamente que Aristóteles, como eu já te disse, é um dos maiores sábios de sempre da história humana, é considerado. E como um dos maiores sábios, e Alexandre é considerado como um dos maiores estrategistas militares. Ok? Militar. Portanto, como tu vês, de facto, isto é a ideia do ser humano, das conquistas, de conquistar os outros, submeter os outros, que é exatamente aquilo que a Bíblia diz que nós não devemos fazer. Okay? E o que é que resultou nestas conquistas? Foi exatamente a sua destruição. É tão simples como isto. Portanto, nós devemos sempre nos submeter a Deus, em primeiro lugar, e sempre ajudar o nosso próximo, nunca o oprimindo. Porque sempre que nós tentamos oprimir os outros, o que vai acontecer é que os outros se vão revoltar contra nós e depois, quando nós perdemos a nossa força, não é? Força entre aspas, nós vamos ser subjugados exatamente pelo outro, não é? E aquilo que eu te convido sempre a fazer é colocares a tua vida nas mãos de Deus. Deixares que Deus domine a tua vida, que mude a tua vida, exatamente para provocar em ti não a ideia de submeter o teu próximo, mas sim de amar o teu próximo, de ajudar o teu próximo, de servir o teu próximo, porque é exatamente isso que Deus pede de cada um de nós. E obviamente que estes ensinamentos ajudam-nos a compreender, não é? Que Deus só quer o melhor para nós. Porquê? Porque nas suas profecias estava profetizado que este povo um dia haveria de cair, e caiu, não é? E o que é que resultou disso? Nada, simplesmente nada. O que é que resultará se nós obedecermos a Deus? Exatamente a vida eterna. É esse o objetivo, ok? Então, nós ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado da nossa aula. Convido-te a inscrever-te no nosso canal, mais uma vez, a compartilhar os nossos vídeos, a deixar o teu like e a acionar as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.